Por 60 anos, meu pai Billy Graham pregou o Evangelho de Jesus Cristo e agora, aos 95 anos, ele tem uma mensagem que ele gostaria de compartilhar com você aqui mesmo da sua casa. É uma mensagem, eu creio que pode mudar a sua vida e mudar os rumos desta nação. Young Billy Graham hailed another Billy Sunday. Reverend Billy Graham, one of the most inspirational spiritual leaders of the 20th century. We need you. We love you. Thank you for coming, Billy Graham. Would you welcome please evangelist, author, educator, Dr. Billy Graham. Our recipient, the man who honors us by being Qual é o seu propósito? Ir pelo mundo e proclamar essa mensagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao rever a minha vida, percebo que ela foi cheia de surpresas. Nunca pensei que seria amigo de pessoas de diferentes países em todas as partes do mundo. Eu vejo como a mão de Deus me guiou. Quando comecei a pregar, muitos anos atrás, não foi com a intenção de pregar para grandes multidões. Deus fez isso. Nosso país precisa desesperadamente de um avivamento espiritual. Por muitas vezes eu chorei, indo de uma cidade para outra e vi o quanto as pessoas se afastaram de Deus. De tudo o que vi e ouvi, há apenas uma mensagem que pode mudar o coração e a vida das pessoas. Eu quero contar às pessoas qual é o significado da cruz. Não daquela cruz pendurada na parede ou em volta do pescoço de alguém. A verdadeira cruz de Cristo. Ela é cheia de marcas e manchada de sangue. A cruz de Cristo é uma rude cruz. Eu sei que muitos rejeitarão essa mensagem, mas ela é a verdade. E com todo o meu coração eu quero contar-lhes essa verdade. Ele ama você, deseja perdoar todos os seus pecados. Eu pensava que a cruz era uma relíquia. No máximo, ela era um medalhão ao redor de um pescoço. A cruz não tinha significado para mim, exceto como algo que roqueiros usavam. A cruz é uma ofensa porque ela confronta as pessoas. Mas ainda assim é um confrontamento que todos devemos encarar. A cruz. Eu estava sofrendo muito e simplesmente não entendia o motivo da minha dor e dos meus problemas. Eu passei toda a minha vida desejando algo. Eu tinha fome, sede, procurando por esse algo que eu não conseguia encontrar. Fui abusado por pessoas mais velhas, alguns da minha família, outros não. Então, quando me tornei mais velho, eu comecei a revidar. Sempre me envolvia em brigas. Todo o meu mundo era rodeado por armas, drogas e gangues. Eu lembro, na frente de todos os meus amigos, que eu dizia: vejam só isso. E uma mulher estava dirigindo por perto. E eu me jogava no meio da rua e apontava uma arma para ela, só para vê-la entrar em pânico e desespero. Eu buscava o poder.
Minha mãe sempre me falou sobre Deus. Eu acho que eu tinha a impressão de que Deus era grande e bom, mas com o passar do tempo eu vi mais e mais coisas trágicas acontecendo ao meu redor. Eu acho que aquilo foi o começo das minhas dúvidas sobre tudo na vida e sobre Deus. Quando eu tinha 10 anos, meu pai veio me buscar e ele me contou que meu primo Kelly estava morto. Eu lembro que fiquei com tanta raiva e decidi que se Deus era mesmo grande e bom, então por que ele não protegeu meu primo? Ele era tão pequeno e maravilhoso, um menininho engraçado e brilhante. Por que Deus não o protegeria de um cara musculoso como seu padrasto que bateu nele até a morte? Eu olho para a plateia quando me levanto para pregar e penso que cada pessoa tem uma história diferente e necessidades diferentes e sei que elas são alvo do amor poderoso de Deus. Ao ponto de dar seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. E a cruz era a forma de execução mais terrível aplicada pelos romanos a criminosos. E Jesus enfrentou tudo isso em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a cruz. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos julgamento e tudo o que isso significa. Eu sei que há muitas pessoas que discordam disso. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Para muitos isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva, porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. A Bíblia ensina que todos nós estamos errados. Todos nos desviamos do caminho, todos escolhemos nossos próprios caminhos e quando escolhemos nosso próprio caminho, nós nos desviamos do caminho de Deus e isso inclui toda a raça humana. E é por isso que o mundo está em terrível perigo agora mesmo. O mundo não é tão perigoso porque temos bombas atômicas. Ele é perigoso por causa dos corações dos homens por trás das bombas, cheios de inveja, ódio, contenda, ganância, luxúria e todas as outras coisas que podem puxar o gatilho. Eu lembro que eu pensava naquele mesmo ano que meu primo morreu, sobre a intensidade do mal no mundo. Eu nunca quis ter filhos, seria só mais uma pessoa sofrendo. Aquele foi o ano em que eu comecei a chorar todas as noites antes de dormir e eu parei de acreditar em Deus. Eu não conseguia sair da depressão. Então eu comecei a estudar sobre várias religiões. Havia muitas ideias boas, mas nenhuma trazia cura verdadeira. E eu me lembro do que eu pensava. Estou cansada dessa dor no meu coração, estou cansada de ir dormir assim, estou cansada de me sentir como se fosse um fardo, estou cansada de não saber o porquê de estar viva. E então eu lembro que naquela noite eu me deitei e eu sabia que cometeria suicídio no dia seguinte. Eu sabia que não viveria depois daquele dia. Aos 16 anos, eu estava ficando drogado diariamente. E me envolvi com várias pessoas. E sabe, quando você mistura drogas, álcool, juventude, isso tudo provoca uma explosão. Minha mãe estava muito preocupada comigo. Eu lembro que ela pegou uma Bíblia e disse: "Eu não sei o que fazer, mas você precisa ler esta Bíblia."
Eu lembro que peguei as páginas da Bíblia e rasguei cada uma delas, jogando o papel no chão. Eu dizia: eu não estou nem aí para você, Deus, eu não ligo para isso. Isso não significa coisa alguma para mim. Uma razão porque a cruz é uma ofensa para as pessoas é aquilo que ela requer. Ela não dá uma sugestão, ela requer um novo estilo de vida em todos nós. O pecado é uma doença no coração humano. Ele afeta a mente, a vontade e as emoções. Cada parte do nosso ser é afetado por essa doença. Como nós podemos quebrar essa cadeia? Como podemos ser livres? Deus nos ajuda a quebrar essas correntes. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Ele pode fazer de você uma pessoa totalmente nova. No dia que eu planejei cometer suicídio, eu cheguei em casa da escola, a minha avó estava lá e não era o dia dela nos visitar. E ela olhou para mim e disse: tem algo errado com você. Você vai para a igreja hoje. E eu disse: de jeito nenhum. E ela gritou com toda a força, tipo, nós estávamos brigando e eu não queria mais escutar minha avó gritando. E então eu decidi, certo, eu vou e depois eu vou prosseguir com meus planos. Então eu fui para o fim da igreja e me senti escondida no banco e senti ódio de todas as pessoas daquele lugar. E o pastor começou a falar e eu o odiei mais do que todos os outros. Ele disse: há um espírito de suicídio nesse lugar. E é claro, eu me arrepiei toda e senti um frio na minha espinha e pensei: bem, isso é realmente estranho. Eu me levantei e fui para a porta de saída. E um homem de cabelos brancos estava lá e ele me parou e eu fiquei sem entender e disse: o Senhor quer que eu fale com você. Ele quer que você saiba que ainda que você não tenha tido um pai terreno, ele será um pai melhor para você, melhor do que qualquer pai nessa terra. Deus conhece a dor no seu coração, ele viu você chorando de noite antes de dormir. Aquilo foi tão incrível para mim. Ele disse: você quer que eu ore por você para que Jesus tire a dor do seu coração? Ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar. E foi como se o Deus do universo tivesse aparecido bem na minha frente. E a primeira coisa que percebi foi que Deus era santo e bom. E a segunda coisa foi que eu não era santa e não era boa. De verdade, eu estava na escuridão. E eu estava muito sozinho e muito deprimido. E um amigo me chamou e me convidou para uma conferência. E eu pensei: por que não? Minha mente explodiu quando eu cheguei lá. Eu nunca tinha visto o que vi lá. Eu vi caras com cicatrizes de balas e ex-membros de gangues que agora amavam Jesus e eu nunca tinha visto algo antes assim. E aquilo me deixou tão intrigado. Nunca vou esquecer o pastor. Sabe, ele começou a falar sobre Jesus e ele falava com tanta intensidade, de um jeito que eu nunca tinha pensado antes. Eu nunca tinha pensado em Jesus como uma pessoa real, que tinha vivido coisas reais. Eu meio que pensava nele como uma pessoa distante de um conto de fadas. Mas ele começou a explicar e começou a falar sobre como Jesus foi ferido e açoitado por um crime que ele não cometeu. E a pele foi arrancada das suas costas e ele, no meio de toda a sua dor, ainda teve de carregar uma cruz para o topo de um monte em forma de caveira e foi pregado naquela cruz. E isso tudo foi tão vívido e visual para mim, foi como se eu pudesse ver isso tudo acontecendo com Jesus. E eu lembro que o pastor disse: como vocês ousam chamar meu Jesus de punk?
Entende? Tipo, veja as coisas por que ele passou. E então o pastor disse, você sabia que você foi comprado por um preço? E então isso passou pela minha mente, tipo, uau. Naquela cruz, Deus colocou nossos pecados sobre Jesus. Eles não só colocaram pregos nas suas mãos, mas antes disso, eles o açoitaram. O açoite romano era algo horrível. Eles colocavam bolinhas na ponta daqueles açoites e batiam na pessoa quase até a morte. E então eles pegaram aquela cruz e fizeram com que ele carregasse a cruz, o que naquela situação fraco era quase impossível. Mas ele carregou aquela cruz para um lugar fora de Jerusalém e então eles pregaram as suas mãos. Mas aquele não foi o pior de tudo. O sofrimento real foi quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste naquele momento terrível? Ele e Deus, Pai, foram separados. Ele derramou o seu sangue, e o derramar daquele sangue trouxe a própria vida de Deus. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão. E era isso que Cristo estava fazendo na cruz, ele estava expiando nossos pecados e estava derramando o seu sangue. Quando você derrama seu sangue, isso significa que você está dando a sua vida. E é exatamente isso que aconteceu, era a vida de Cristo. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem perdão para o pecado, oferecem uma vida completamente nova e oferecem a você vida eterna, se você vir a cruz em arrependimento e fé. Jesus literalmente levou tudo isso em suas costas, por mim. Sabe, eu me lembro de me ajoelhar, a cabeça tocando ao chão e dizer, me desculpe, Deus, me desculpe. Mas uma coisa levava a outra, que levava a outra, e sabe, lá estava eu bebendo de novo e me envolvendo com pessoas sem compromisso. E eu estava convicto porque eu sentia tão forte que eu estava errado, que me lembro de estar dirigindo em uma rodovia interestadual e pensei comigo mesmo, Deus, você tem de fazer alguma coisa, porque se você não fizer alguma coisa eu vou acabar me machucando, ou machucando outra pessoa. Eu não sei o que vai acontecer, mas não me mate. Um caminhão passou na minha frente, e meu carro começou a inclinar e começou a rolar e girar muito rápido. Tinha vidro vindo para cima de mim, o para-brisa quebrou. Eu não estava usando o cinto de segurança, então eu estava tipo voando pelo carro. E no fim de tudo, olhei para mim e tinha só um pedaço de vidro no meu braço que eu arranquei fora e isso foi tudo. Eu disse, Senhor, eu preciso me acertar com você, eu preciso que você me mude. Eu preciso que você realmente faça isso e eu preciso parar de fugir de você. Eu estava tentando conhecer Deus melhor, de verdade, e comecei a ler minha Bíblia e a crescer, e eu realmente comecei a ser um seguidor apaixonado de Cristo. Eu percebi que não posso ganhar méritos, que nenhum de nós é justo, nem mesmo um, e que todas as nossas obras são trapos de imundícia para Deus. Jesus viveu a vida que eu não poderia viver e recebeu a morte que eu deveria ter recebido, sabe? Isso mexe comigo toda vez que penso nisso, cara. Eu ganhei tudo quando coloquei minha fé nele.
Se Deus tivesse batido a porta na minha cara e dito, vá embora, Ele estaria certo e isso seria justiça. Mas ao mesmo tempo que sinto isso, eu também o sinto me convidando, com um abraço cheio de graça e amor incondicional. Foi como se Deus estivesse dizendo, eu amo você. Eu sei que você está cansada do jeito que está vivendo e eu vou fazer você uma pessoa nova se você deixar. Meu coração estava tipo, sim. O meu coração disse, sim, eu preciso disso, eu quero isso, por favor. E é por isso que eu acordei no dia seguinte e senti uma paz tão grande e uma alegria que nunca tinha sentido. Jesus salvou minha vida e, ainda por cima, a vida do meu filho e do novo bebê. Isso não seria possível se Jesus não tivesse intervindo e me resgatado. A coisa mais maravilhosa é pensar que Jesus se tornou pecado. E foi o meu pecado. E foram as coisas que eu fiz que o prenderam naquela cruz. Foram as coisas que eu fiz. Ele foi pendurado nu em uma cruz, sangrando de maneira vergonhosa, para que eu nunca tivesse de ser envergonhada pelas coisas que eu fiz. A verdade é que não há outra solução além de Cristo e o que Ele fez. Não existe vida fora disso. Não há outro caminho para a salvação exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho, Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era o justo. E quando você vem a ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê o seu pecado, ele já não vê o seu coração. Ele vê Jesus. Eu não entendo todas as coisas. Há muitas coisas sobre a cruz, sobre a salvação que eu não entendo. E Deus não me manda entender tudo. Ele manda que eu creia, e qualquer pessoa pode crer. Um homem cego pode crer, um homem surdo pode crer, um homem velho pode crer, um jovem pode crer. E essa palavra crer significa assumir um compromisso. Eu faço um compromisso com Ele por toda a vida. Jesus Cristo disse do alto da cruz, eu salvarei você, perdoarei você, eu mudarei você. Eu farei de você uma pessoa nova se você vir até a cruz em arrependimento e fé. Venha para Cristo. Quando você vem para Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar. Mudar sua maneira de viver e deixar os seus pecados e olhar para Jesus Cristo. E dizer, eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Eu sei que Tu és o único que pode me mudar. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground. This body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, when heaven opened up
A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele deu o seu Filho para morrer pelos teus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos. Cristo foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos. Agora Deus diz: receba-o, creia nele, coloque sua confiança e sua fé nele, e eu perdoarei os seus pecados, e eu garantirei a você vida eterna no céu. Tudo isso é seu, e é tudo de graça. Tudo o que você tem de fazer é receber. Hoje, eu estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo, e eu vou te pedir para fazer esta oração frase por frase comigo. Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador e te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção para cantar, Ele me deu uma bandeira para levantar, eu tenho uma razão para a existência. Eu sei de onde eu vim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei para onde vou. E você sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você recebeu a Jesus em seu coração através deste vídeo, saiba que a partir de hoje você é uma nova criatura. Lembre-se que Jesus te ama e Ele estará com você todos os dias da sua vida. Eu recomendo que você entre na descrição desse vídeo e acesse as páginas que estão recomendadas para que você possa receber novas instruções de como seguir sua caminhada com Cristo. Saiba que nós ficamos muito felizes com a sua decisão e que hoje há festa no céu por sua causa. Que você seja muito bem-vindo ao corpo de Cristo e que Deus te abençoe em toda a sua caminhada.